Olá, que Deus te abençoe, que Ele te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Você, por acaso, já se pegou pensando, por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Por que me sobreveio este problema? Por que, meu Deus, o Senhor permitiu essa tragédia na minha família? Pois é, os porquês têm, de certa forma, perseguido a vida de milhões de pessoas. Especialmente quando uma injustiça, uma tragédia, uma fatalidade acontece. Logo a pessoa se questiona, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu sofro tanto assim? E há quem diga, por que eu vim a esse mundo? Você vai agora acompanhar a história do Vitor e a Esther, um jovem casal que serve a Deus no altar, ele é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, e numa visita a um hospital, a um enfermo, indo lá fazer o bem, ele contraiu uma bactéria que o levou para a UTI. Acompanhe. Fui fazer uma visita no hospital e quando cheguei lá, orei e tudo, fiz o trabalho espiritual, depois saí e fui para casa normal e fui seguindo o meu trabalho evangelístico de oração, de reunião. Passou um tempo, fiquei gripado e a gripe não ia embora. E eu fui seguindo domingo, segunda. Na terça, por volta das 5 horas da tarde, eu estava no escritório já me preparando e comecei a passar mal absurdamente. Eu fui começando a ficar muito fraco. Eu falei, acho que eu não estou comendo. Aí fui lá comer alguma coisa. Quando eu comi, vomitei. Vomitei e fui começando a ficar fraco a ponto de me pegar nas coisas, sentar no sofá. Fui fechando o olho, a vista foi escurecendo e uma sensação sufocante. Começou essa sensação sufocante como se eu fosse perder o ar. Essa falta de ar foi tomando e eu fui meio que perdendo os sentidos. E aí, antes de perder o sentido, eu liguei para um pastor. Quando chegou no hospital, foi na hora de atender. Aí eu já fui e evacuei. Foi uma vergonha. Evacuei tudo. E quando eu vi ele chegar naquele estado, ele não conseguia ficar em pé. O pastor segurando ele, porque ele não estava conseguindo nem ficar em pé, de tanta dor, de tanta fraqueza. E eu lembro que, como ninguém estava dando esse suporte, eu peguei ele, empurrei ele dentro da sala do médico. Aí o médico levantou e falou, o que aconteceu? Aí eu expliquei toda a situação. Falei, meu esposo está passando mal, preciso que ajude ele. E eu lembro que, enquanto eu estava na recepção, com os documentos dele, para ele continuar o atendimento, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi ele em pé, defecando nas calças. Defecando e não parava. E ele pedindo ajuda. E o médico foi lá, deu suporte, pegou ele e colocou ele num lugar mais reservado. Fui internado e não sabiam qual o problema. Não descobriram, fizeram alguns exames e não descobriram qual seria de fato o problema, o porquê dessa situação, só que os sintomas continuaram. E passaram-se 5 dias, deram alguns antibióticos, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo e pior agora, porque a minha pele começou de novo a estourar, as marcas todas, empolar, inchaço, e eu já não conseguia mais responder. Pegamos o voo, a igreja deu todo o suporte, pegou o voo e eu fui para o Hospital Moriá, em São Paulo. Quando eu já cheguei praticamente entregue, as dores começaram, mais dores, mas agora dores nas articulações e nos músculos, é o que eu percebia, como meu corpo encolhendo. E aí começaram a fazer todos os exames e descobriram que era uma bactéria e o nome, o tipo da bactéria, Clostridium difficile. O médico explicou que essa bactéria só poderia ter sido pega ou por comida podre ou pelo ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar eu lembrei que eu fiz uma visita. E aí nesse hospital estava tendo alguns casos de superbactéria. Era uma cena assim que para uma mãe desesperadora. E essa bactéria ela mata em 1 mês. Então ela vai sufocando os órgãos da pessoa, né? Ela vai sufocando, ela vai tomando o corpo, ela vai parando os órgãos, ela vai fazendo com que os órgãos eles não funcionem mais. E aí dali eu fui de mal a pior.
porque eles descobriram a bactéria e viram que ela já estava super resistente por causa dos antibióticos. E aí eu comecei a sentir agora na musculatura interior, não assim só na exterior, mas por dentro os órgãos começaram a apertar. Eu fui apertando, eu fui ficando bem mal, mas bem mal, até o momento que eu pensei, eu acho que eu vou morrer agora. Agora eu vou morrer. Porque eu já não conseguia mais responder direito, o ar começou a faltar e aí veio essa sensação de novo sufocante. E aí eu percebi o meu pulmão sendo apertado, as minhas costas sendo apertadas. E ele lá, e recebia uma mensagem dele no WhatsApp, que ele colocou no grupo da família. Ele gravou um áudio falando que ia para a UTI. Pessoal, por favor, ora por mim. Minha saturação está caindo. Eles vão me levar para a UTI. Ora por mim. Quando eu recebi esse áudio dele, eu estava me arrumando para fazer reunião à noite, quarta-feira. E, assim, é um misto, né? Vem a luta da emoção contra a fé. A emoção pelo lado de pai, de ver que eu estava perdendo um filho. E eu vi que não era justo. Eu falei com Deus assim, sem fechar os olhos. Eu sentei na minha cama e pedi para Jesus sentar ali do meu lado na cama. E falei com ele como eu estou falando com você agora. Falei, não é justo. Não é justo o meu filho, com essa idade, novo ainda, com uma multidão de almas para ganhar, ele tem que ficar nessa situação. Eu não aceito ele ficar vegetando, não aceito ele ficar numa situação em que ele não possa pregar o Evangelho. Os músculos dele já estavam atrofiando, ele não conseguia se mexer, não conseguia levantar o braço, não conseguia comer, não conseguia desenvolver ali a musculatura. E estava respirando só pelo oxigênio. Só pelo Eu lembro que oxigênio. eles tentavam tirar o oxigênio para ver o que ia acontecer e eu não conseguia ficar sem oxigênio. Eu chamei a Esté chegou, ela chegou no quarto e eu falei, Esté, pega tudo que a gente tem, coloca no altar e pega o comprovante e entrega para o meu pai vai me representar no altar e faz tudo, só faz o que eu estou te pedindo. Porque se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, eu estou no altar. E aí eles me levaram, foram levando. Aí dali para lá, eu lembro de algumas coisas, depois eu apaguei. E fiz o sacrifício, peguei tudo que a gente tinha ali, que seria um suporte caso precisasse comprar remédio, alguma emergência. Mas eu falei, meu Deus, é tudo, tudo é tudo. Fiz o voto, enviei para o bispo colocar no altar, representando ele. E eu lembro que eu fui no banheiro fazer uma oração. Eu fui no banheiro, me ajoelhei no vaso e eu falei, meu Deus, eu não aceito ficar viúva agora. Eu não aceito perder o meu marido nesse momento e para essa bactéria, nessa situação. E aí foi quando eu fui para o altar. Eu fui para o altar, fui, assim, atitude minha de apresentar a Deus um sacrifício e fui também porque Ele me pediu para que eu apresentasse o dele no altar. No altar eu só coloquei o meu sacrifício, porque eu já tinha falado com Deus nesse dia na cama. No altar eu falei assim, ó, tá aqui, ó, tá entregue. Nada mais me abalava, porque depois da oração que eu fiz no banheiro a Deus e o voto, eu sabia que ele ia ser curado. Quando eu acordei, minha mãe estava do lado. E aí, quando eu abri o olho, eu falei, eu não morri. Eu falei, eu tô vivo ainda. Ainda tô vivo. E aí, eu abri o olho, cheio de aparelho, com oxigenação. E aí o Espírito Santo começou a trazer a resposta. Aí aqueles mesmos que viam e diziam,
olha, é isso, é aquilo, é uma doença isso, é uma autoimune, é uma doença de sequelas, essa bactéria pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí eles começaram a dizer, olha, foi descartado essa doença, foi descartado essa doença. Aí foram descartando. Aí eles terminaram de dar os exames, dizer que não havia mais doenças, a bactéria havia morrido. E eu falei assim para ele, olha, vamos determinar nós dois aqui. Amanhã nós vamos ter alta. As dores foram começando a ir embora, a articulação foi voltando, e aí, graças a Deus, foi chegando no final da internação, eu fui melhorando, já comecei a andar, já comecei a falar bem, as dores foram diminuindo, até chegou depois. Eu lembro que a gente teve alta, e aí a gente foi para o altar. O primeiro lugar foi o altar. Voltei para o Distrito Federal, onde eu estou fazendo a obra atualmente, e graças a Deus, hoje estou livre da bactéria, das sequelas, saudável, graças à nossa fé, né? Quando nós vivemos essa situação, seja eu como pai e ele com a própria enfermidade, com a doença em si, então a gente começa a sentir o que as pessoas sentem. Depois dessa experiência toda, eu vou no hospital. Claro, tomo todas as precauções, os cuidados, mas vou no hospital, faço oração e levo essa mensagem e entendo ainda mais a dor dessas pessoas, ainda mais. Eu vejo hoje o Vitor mais maduro, muito mais maduro do que antes daquela enfermidade, daquela praga, daquela bactéria. Um versículo que me marcou muito foi aquele do Salmo 34, que diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Não tem como a pessoa ter uma injustiça e o justo juiz não dá a causa ganha. Não tem. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 20 de julho, o terceiro domingo da justiça. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Eu vou mostrar para você um versículo bíblico que exemplifica de forma clara o que se passou com o Vitor. É importante que você entenda isso, porque de repente é o que está acontecendo com você. Por favor, produção. Todavia, aguardando eu o bem. Vitor estava lá no hospital, foi visitar um paciente e ele aguardava receber a boa notícia da alta do paciente. Mas olha o que aconteceu. Então me veio o mal. O mal veio sobre ele em forma daquela bactéria letal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. Quando isso acontece, a primeira coisa que a pessoa se pega pensando é, por quê? Pastor Pablo, muitas são as pessoas que estão neste exato momento nessa questão. Por que eu estou sofrendo assim? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me livrou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E há pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, por que Deus levou meu pai, levou meu filho? Culpa a Deus pela morte do ente querido. Esses porquês têm feito as pessoas sofrerem mais ainda.
O Vitor jamais imaginou, né? Ele indo ao hospital, levar vida, levar a palavra, ele iria sair de lá com aquela bactéria. Ou seja, o mal que veio sobre ele, hoje está aí para poder provar que a palavra não falha, que Deus não falha, que o altar não falha, e talvez é o seu caso. Você contraiu um mal para a sua vida, mas este mal Deus pode convertê-lo em bem. Basta você usar a fé e, claro, ir para o altar. Pois é, porque você só pode ver a justiça de Deus quando há uma injustiça. Porque houve uma injustiça, tanto a Esther, esposa do Vitor, ele mesmo, que estando ali prestes a ir para a UTI, agiu a sua fé, seu pai, Bispo Sérgio Corrêa, sua mãe, todos foram para onde? Para o altar. Porque é isso que nós fazemos. Nós não apenas pregamos e falamos para você ir para o altar. Quando a injustiça acontece conosco, quando o mal vem sobre nós, nós vamos para o altar. E foi no altar que o Vitor buscou auxílio, clamou ao justo juiz, e o justo juiz fez justiça. A fé nos traz esse poder, a fé nos dá essa garantia, e a justiça vem da fé. Portanto, se você se identificou com essa história, neste domingo agora, dia 20 de julho, será o terceiro domingo da justiça. Nós estamos vivendo o mês da justiça na Universal. E você pode trazer a sua causa ao justo juiz. Ele vai julgar a sua causa com justiça e juízo. Pode ter certeza. E não é questão de mérito, é questão de fé. Não interessa quem você seja. Nesta programação, nós estamos mostrando para você testemunhos diversos de pessoas que servem a Deus no altar, como o caso do pastor Vitor, de pessoas que eram moradores de rua, no caso do Edson, de pessoas que eram membros da igreja e outras que chegaram pela primeira vez durante uma fogueira santa. Estamos provando para você que Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus vê é a fé. Deus teve que ver a fé do pastor, Deus teve que ver a fé do morador de rua, Deus teve que ver a fé daquela mãe desesperada que o filho sofria com esquizofrenia, Deus teve que ver a fé daquele homem que era um homem que vivia no erro, na injustiça. Mas quando ele subiu ao altar, ele manifestou sua fé, Deus julgou a sua causa. É a fé que nos faz justos aos olhos de Deus. Eu vou repetir isso aqui. É a fé que te faz justo, justa diante dos olhos de Deus. Não é a sua religião, não é o seu tempo de igreja, não é quanto você conhece da palavra, não é nada disso. Se você é católico, evangélico, espírita, macumbeiro, seja lá o que você for, se você vem ao altar do justo juiz e manifesta a sua fé, ele manifesta a justiça na sua vida. Se você quiser saber mais a respeito da Fogueira Santa da Justiça, hoje, quarta-feira, você terá a oportunidade de aprender a respeito. E hoje nós vamos estar tratando desse tema, os porquês. De onde vêm os porquês? Ah, meu Deus, por que isso, por que daquilo outro? Você vai entender como lidar com os porquês. Durante todo o dia de hoje nós estamos tratando desse tema. E você vai saber como vencer essa barreira que os porquês levantam entre você e Deus, te separam de Deus, ao ponto até de culpá-lo pelas mazelas que têm acontecido na sua vida. Eu vou estar com você às 7h, na Noite da Justiça, terceira quarta-feira da Justiça. E nós vamos abrir a Bíblia e mostrar para você na palavra como você pode vencer os porquês. E ao invés de se perguntar, meu Deus, por quê? Você vai perguntar, para quê? Para que Deus permitiu que esse mal viesse sobre a minha vida? Porque Ele tem um propósito, tem uma razão, e Ele vai mostrar para você. Acompanhe agora essa matéria que fala um pouco a respeito do que acontece aqui nas quartas-feiras, e daqui a pouquinho nós vamos orar em seu favor. Ela veio movida na força do amor do seu coração. Na última quarta-feira, na reunião do Espírito Santo, foi revelado o segredo do crescimento da Universal. Na mão um vaso de mármore. Priorizar a salvação das almas. A alma não morre, jamais.
E eu estou apelando para a sua consciência. Eu estou apelando para o seu entendimento, para você pensar, raciocinar na sua alma. E quando o seu corpo, ou o meu corpo, o nosso corpo deixar este mundo, é ela que vai viver a eternidade. Levar a mensagem do arrependimento é levar as pessoas ao encontro do Criador. O arrependimento não é apenas um sentimento de pesar. Arrependimento é uma tristeza que nos leva a tomar uma decisão, uma atitude. Chega, não vou mais viver assim, acabou. Ela abandona tudo que ela faz ou vinha fazendo, que ela sabe que não é de Deus, que não agrada a Deus. Então, quando ela desce as águas, tendo se arrependido, ali há a morte da vida velha. E ela passa a ser uma nova criatura. Para nós, toda quarta-feira tem sido sempre uma renovação. Quando a gente aprende a buscar a Deus em primeiro lugar, a quarta-feira não tem como deixar em falta. É um momento que a gente se encontra mais fortificado com Ele, a gente sai daqui com o espírito renovado, com a paz e a tranquilidade do dia a dia para enfrentar todo o restante da semana. Senhor, tivemos um sonho de compor uma canção. Encontrar-se com Deus é encontrar-se consigo mesmo. Quando temos essa experiência, tudo em nossa vida passa a ter um sentido, pois passamos a compreender nossas limitações e a depender do Criador. A salvação está disponível a todos, meu Deus. O Senhor morreu para isso. Levou na cruz, pagou pelos pecados daqueles que se arrependem. Se você quer sair daqui hoje com a certeza da sua salvação, você precisa fazer uma coisa: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Por conta de um relacionamento que eu tive, eu fui casada, né? E aí não deu certo e eu não soube lidar com isso. O que eu fiz? Eu me entreguei a festas, a álcool, e isso me ocasionou o fundo do poço. E aí eu caí ali na real do que eu estava fazendo, né? Das minhas atitudes. Eu estava uma semana sem conseguir dormir direito. Sabe como você só deita assim e não consegue dormir? Era essa situação que eu estava, né? Quando eu vim, na mesma noite, eu consegui dormir. Aquietar minha cabeça, sabe? Eu tirei o meu coração daquele sentimento que não estava mais dando certo. Quando eu arranquei isso, e fui arrancando várias outras coisas. Fora o perdão, porque a gente chega aqui muito orgulhosa. O orgulho, ele gera muitos estragos na nossa vida, né? Foi onde eu fui perdoando, fui limpando e me reconhecendo, né? E me conhecendo. Aí, quando foi o final desse jejum do ano passado, nunca me esqueço, foi em dezembro, eu consegui obter o Espírito Santo, né? Aquela angústia, aquela tristeza que eu não consigo nem, lhe explicar. Não tem mais. Eu me enchi. Hoje, não só financeiramente, mas Deus tem me dado tudo, assim, sabe? Eu sou muito grata a Ele. Se você busca essa transformação em sua vida, venha nesta quarta-feira, na Noite do Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E nesta quarta-feira, 16 de julho, você terá a oportunidade de ter essa experiência com Deus. Mas você precisa dar um passo de fé. Não fique apenas acompanhando pela televisão, pensando, um dia eu vou. Faça desse dia hoje. Se você vier hoje ainda, você pode começar uma nova história na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor e eu vou estar com você especialmente às 7 da noite. Entrada, estacionamento, creche, gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal. Para mais endereços no estado de Santa Catarina, acesse agora universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia,
605 Brás, às 20 horas, com o bispo Renato Cardoso. Pastor Pablo, essa pessoa que deseja entrar em contato conosco, nós temos a nossa central de atendimentos à disposição, o 3216-6162 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Exatamente, bispo, temos agora uma equipe de pastores prontos para poder ajudar você a vencer qualquer problema que você está enfrentando. Então ligue ou envie a sua mensagem de áudio ou texto que nós iremos lhe ajudar. Nós vamos te ouvir, vamos te orientar e você vai saber o que fazer. Sabe aquela frase, eu não sei mais o que fazer? Vai acabar, porque você vai receber a direção. 3216-6162 para ligar e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Nós vamos a esse intervalo que fala do que vai acontecer hoje, quarta-feira, e daqui a pouquinho estaremos orando em seu favor. Quem nunca se perguntou por quê ao passar por situações impossíveis de compreender? A oração se torna um lamento, imobilizado na pergunta por quê? E sem resposta e sem saída, o porquê se torna um fardo. Há coisas que nunca entenderemos. Como lidar com essa falta de resposta? Você vai entender o que fazer com seus porquês nesta quarta-feira, 16 de julho, em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Logo mais então, às 7 da noite, Mauro Ramos, 1310 no centro, portas abertas para todos. E essa questão aí, por quê? Você vai aprender a respeito nesta noite especial, terceira quarta-feira da justiça, para você que tem fome e sede de justiça. Agora é momento de oração, o bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que tudo que duas ou mais pessoas concordarem e acerca de qualquer coisa, aqui na terra será concordado nos céus. E eu estou, meu Deus, com centenas, milhares de pessoas que concordam, meu Deus, que ligam, meu Senhor, a vitória, a cura, meu Deus. E eu quero que o Senhor toque nesta pessoa enferma, aflita, desesperada, desempregada, com um casamento à beira do colapso, da separação. Estenda, meu Deus, a tua mão e traz a resposta. Traz, meu Deus, o refrigério para a alma. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja liberto você que nos assiste, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre suplicando a Deus que te abençoe, te dê forças para viver e forças para vencer. Eu tenho certeza que Deus ouviu essa oração, mas agora você precisa dar um passo de fé. É você que tem que agir a fé diante do altar de Deus. Não fique terceirizando a sua fé, pedindo orações a outras pessoas, que outros venham interceder por você. Você pode vir ao altar do justo juiz, apresentar a sua causa, a sua situação a Ele. Ele vai ouvir você, porque você vai pedir em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é quem intercede por nós junto ao Pai. E eu tenho certeza que você fazendo isso, dando um passo de fé, você vai ouvir a palavra que vai te dar a direção e você vai alcançar a justiça pela fé. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.